Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da Lei Complementar 37 de 2007, o regulamento disciplinar aí interno da Guarda Municipal de Fortaleza. Aprenda de uma vez por todas essa parte de legislação municipal para a GMF. Então vem comigo, vamos aqui tratar da Lei Complementar 37 de 2007, dando continuidade, você vai aprender de uma vez por todas. Olha só, fique ligado. Agora nós vamos estudar sobre o uso do uniforme. Eu preciso que você entenda que o uniforme ele vai ser primordial para uma boa aparência da instituição, para uma boa aparência do servidor. Então esse uniforme ele vai ser uma forma de representar aquela instituição, a instituição Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. O uniforme ele precisa ser utilizado de forma completa pelos servidores. Por exemplo, professor, será que eu, servidor, eu enquanto guarda municipal, eu posso tirar o serviço com a calça, o coturno e uma camisa de time de futebol? É claro que não. O uso do uniforme é completo. E aí eu vou aproveitar contigo e vou fazer um gancho. Nós vamos lembrar que lá na Lei 13.022 de 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, ele traz uma previsão que o uniforme das guardas municipais terá uma preferência, não é obrigatório, vai ser uma preferência pela cor azul marinho. Isso é o que diz o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Certo? Então, vamos lá, professor. O uniforme é importante? Importante. Ele tem um caráter primordial aí para uma boa aparência da instituição. E ele vai ser aí exigido de forma limpa e completa. Tá certo? Mas vamos ver aí como é que traz cada instituto aí, cada artigo da nossa Lei Complementar 37. Olho na tela. Olha o que é que ela diz aí pra gente, ó. Vamos lá. Capítulo 2 do uso do uniforme. Vamos lá. Artigo 12. O uso correto dos uniformes é fator primordial. Então você já sabe que o uniforme ele é essencial, primordial. A instituição ela vai dar aí preferência, tá certo? Na boa apresentação. E aí ele vai servir para uma apresentação individual, ou seja, a apresentação do servidor, tá? E também ele é primordial para uma boa apresentação coletiva, para toda a tropa, né? Para toda a instituição, Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, certo? Contribuindo para o fortalecimento da disciplina e da imagem, tá? Então ele contribui para o fortalecimento da disciplina e da imagem da instituição perante a opinião pública. É aquilo que o público vê, né? Aquilo que o público observa da instituição. Parágrafo 1º. É obrigatório o uso do uniforme. Como é que o uniforme tem que ser utilizado? Limpo e completo, tá certo? Limpo e completo pelo Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Quando em efetivo serviço, então tá de serviço, uniformezinho limpo, tá? E completo, salvo por exigência do serviço prestado com a devida autorização da direção geral. Então, ó, você já sabe que o uniforme ele tem que ser utilizado limpo e completo quando você tiver de serviço. Agora, será que sempre, professor, sempre eu vou ter que estar com o uniforme limpo e completo? Não, nós vimos aqui que tem uma exceção, ó. Qual é a exceção? Salvo por exigência do serviço prestado ou devidamente autorizado pela direção. Então, o que é que eu quero que você observe, ó? Vamos anotar no quadro. Como é que vai ser feito o uso do uniforme? Professor, o uso do uniforme, tem que ser feito quando eu tiver de serviço, tá certo? Ele vai ser feito quando eu tiver de serviço, beleza? Show, professor. De serviço eu tenho que utilizar um uniforme. E como é que vai ser feito isso? Ele tem que ser feito limpo e completo. Professor,
Tem exceção? Será que sempre eu vou ter que estar com o uniforme limpo e completo? A lei diz assim, ó, salvo por exigência do serviço ou autorização da direção. Quer ver um exemplo na prática? Pode acontecer de, na prática, durante o serviço, você se envolver em uma ocorrência e aí, por algum motivo, você vai rasga o seu uniforme, ou o seu uniforme fica sujo, né? Por aquele ato que você cometeu durante o seu serviço, durante aí o decorrer de uma ocorrência, tá certo? Você pode acontecer essas situações aí durante o seu serviço. E aí, professor? Aí, é claro que por conta do serviço que você está prestando, o seu uniforme poderá não ficar completo e limpo. Você pode se sujar durante uma ocorrência, rasgar o uniforme, tá certo? Então, ó, quais são as exceções que poderá acontecer de o meu uniforme não estar limpo e completo? Quais são as exceções? Vamos lá. Nós temos duas exceções. Quais são as exceções, professor? Vamos lá. Por exigência do serviço, exigência do serviço, certo? Ou por conta de autorização da direção. Então, se a direção autorizar, você já sabe que você pode ter a exceção aí desse uniforme limpo e completo. Autorização da direção, tá bom? Então, nós temos aí duas situações e que pode ocorrer de você não estar com seu uniforme limpo e completo, beleza? Tá bom? Tranquilo, né? Então, professor, o que mais que eu preciso saber? Olho na tela e vamos verificar aqui, ó. Vamos lá. Olha o que ele mais nos diz aqui pra gente. Parágrafo 2º. Os servidores de carreira pertencentes ao corpo da Guarda Municipal, servidor de carreira, você já sabe que é aquele servidor que foi devidamente aprovado em concurso público, servidor efetivo aprovado em concurso público, pertencentes ao corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, quando esses servidores eles estiverem investidos, ou seja, quando eles estiverem aí ocupando um cargo em comissão. Professor, eu não sei ainda o que é um cargo em comissão. Um cargo em comissão é um cargo de indicação, tá? É um cargo de indicação. É um cargo de livre nomeação. Livre nomeação e livre exoneração. Livre nomeação e livre exoneração, tá certo? Então, nesse caso, esses servidores que estão ocupando o cargo em comissão, eles poderão, olha só, não é deverão, é eles poderão usar um uniforme, ou seja, é discricionário, ó. Não é obrigatório o uso do uniforme. Em que situação, professor? Dependendo aí, ó, dentro da conveniência de suas atividades ou por determinação da direção geral. Então, se for aí determinação da direção, esse servidor ele vai usar o uniforme. Tranquilo, beleza? Então, olha aí, dependendo da conveniência da atividade que ele está exercendo ou dependendo de determinação da direção. Então, você já sabe, olha só, o servidor de carreira da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, aquele que está ocupando um cargo em que foi aprovado em concurso público, esse servidor é obrigatório o uso do uniforme, quando ele tiver o quê? De serviço, é obrigatório. Agora, professor, se eu for um servidor ocupante de um cargo em comissão, esse servidor ocupante de um cargo em comissão, ele poderá usar uniforme, poderá. Não é sempre que será obrigatório, exigido desse servidor que ele utilize o uniforme, tá certo? Professor, dá para dar um exemplo na prática? Dá. Imagina só, olha só, imagina que você é um servidor de carreira aprovado no concurso para a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Então, se você foi aprovado no concurso, você é um servidor de carreira, um servidor efetivo, beleza? Mas
você aí, por algum motivo, né, foi indicado para ocupar um cargo em comissão. Alguma coisa impede, professor? Não impede. Então, por exemplo, você, enquanto servidor efetivo, aprovado no concurso, você pode exercer um cargo em comissão, um cargo de chefia, um cargo de assessoria, um cargo de direção, tá? Nada te impede de ser um servidor efetivo e também ocupar um cargo em comissão, que é um cargo de indicação, tá? E aí, a depender da atividade que você vai exercer, você pode ou não utilizar um uniforme. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Imagina que você passou do concurso da Guarda Municipal e fez serviço de Fortaleza e foi nomeado para um cargo em comissão aí para trabalhar de assessor de um político, por exemplo, ou assessor de um secretário de segurança cidadã, tá certo? Imagina nessa situação. Nesse caso, não vai ser obrigatoriamente exigido de você, por conta da atividade que você está ocupando, o uniforme. Você pode usar ou não, devido ali de acordo com a atividade que você está exercendo. Agora, uma outra situação. Imagina que você, servidor efetivo da Guarda Municipal, vai ser indicado para ocupar um cargo em comissão de diretor. Você, por exemplo, um inspetor em final de carreira, foi indicado para ser o diretor-geral da Guarda Municipal. Olha só, você, servidor efetivo, está ocupando um cargo em comissão. E aí, esse diretor-geral, devido à atividade que ele exerce, ele vai utilizar o uniforme, tá? Então, o que é que eu quero que você lembre? Olha o lance. Vamos lá, para você aprender de uma vez por todas, legislação municipal da Guarda Municipal. Servidores efetivos vão usar uniforme, porque eles estão ali ligados à atividade fim da Guarda Municipal de Defesa Civil de Fortaleza. Agora, os servidores que ocupam, os efetivos que ocupam cargos em comissão, poderá, não é deverá, poderá usar uniforme ou não, a depender da atividade que ele exerce, tá certo? E aí você vai dizer, quais são as situações, professor? A depender da atividade que exerce, depende da atividade que ele vai exercer, depende da atividade ou, certo? A depender da atividade ou determinação de quem, professor? Determinação do prefeito? Não, não é determinação do prefeito. É determinação da direção. Conseguiu compreender? Beleza? Então, servidores efetivos que estão exercendo a atividade fim vão usar uniforme. Agora, servidores efetivos que ocupam cargos em comissão, eles nem sempre vão ser obrigados a utilizar uniforme. Vai depender da atividade que ele exerce ou determinação da direção. Por isso, poderá ou não utilizar o uniforme. Poderá usar ou não o uniforme. Tá certo? Tranquilo, beleza? Olho na tela, vamos dar continuidade. Olha aí o que nos diz aí o artigo 13. É vedado ao Corpo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza o uso do uniforme quando? O que é que eu quero que você anote? Olha, quando é, professor, que é vedado. Quando é que o guarda municipal, quando é que o servidor vai ficar vedado de utilizar o uniforme? É só você lembrar da seguinte situação, ó. Nas hipóteses, anote aí, ó. Nas hipóteses em que não tiver exercendo as suas atribuições. Todo servidor, ele tem as suas atribuições a cumprir. Se ele não tiver exercendo as suas atribuições, se ele não tiver em exercício funcional, em pleno exercício, certo? Se ele não tiver em pleno exercício, não é para ele estar utilizando o uniforme. Vai ser vedado para ele o uso do uniforme, certo? Então vamos lá. Olha só. Quais são as situações? Quando ele não tiver mais, quando ele não pertencer mais, ó,
não pertence mais à guarda municipal? Se ele não pertence mais à guarda municipal, para que esse servidor ele vai usar uniforme? Ou seja, ele não está exercendo suas atribuições, porque ele não pertence mais à guarda municipal, ele não está mais em efetivo exercício. Ou porque ele foi exonerado, certo? Ou porque ele foi demitido. Então, se o camarada foi demitido ou exonerado, ele não pertence mais à guarda municipal, não tem por que ele utilizar o uniforme. Da mesma forma, quando ele passar para a inatividade, quando ele se aposentar, certo? Quando ele se aposentar. Se ele se aposentou, ele não está mais exercendo as suas atribuições, mais uma vez, e aí vai ser vedado para ele o uso do uniforme. Quando ele praticar atos de incontinência pública. Professor, o que é essa incontinência pública? Atos de incontinência pública são atos imorais. Imorais. Ou seja, atos que atentem contra a moral e os bons costumes, certo? E aí, quando a lei ela trata sobre atos de incontinência pública, não significa que você, servidor, ela não está te exigindo uma boa postura somente de exercício, não. Somente quando você tiver de serviço, não. A lei ela te exige uma boa postura, uma postura ética, uma postura íntegra quando você tiver de serviço, mas também quando você tiver de folga, tá certo? A sua postura ali vai ser essencial para a sua vida funcional quando você tiver de serviço, mas também quando você tiver de folga. Então, atos de incontinência pública são atos que atentem aí contra a moralidade, contra os bons costumes. Imagine, por exemplo, 2 guardas municipais, 2 servidores ali, um homem e uma mulher, em plena praça pública, por exemplo, cometendo atos obscenos. Pronto, aí você está cometendo aí atos de incontinência pública. Fica ligado. Então, olha só, veja lá, vamos lá. Atos de incontinência pública escandalosa, de vícios, jogos proibidos ou embriaguez habitual. Quando você também tiver disciplinarmente afastado, imagina, por exemplo, que você recebeu uma sanção de suspensão. Se você está suspenso, se você recebeu essa punição, na qual você fica afastado das suas atribuições, afastado do seu efetivo exercício, você fica vedado também o uso do uniforme. Certo? Quando você estiver à disposição, como assim, professor? Emprestado, né? Cedido a outro órgão, tá? Cedido, emprestado a outro órgão, estiver atuando em outro órgão, certo? Você também não precisa fazer uso do uniforme, é vedado o uso do uniforme, tá? Agora, claro, nesse caso aqui ela vai trazer a exceção, excetuados os casos, por exemplo, em que o servidor está à disposição de outro órgão, mas ele está atuando em convênio. O que é um convênio? É uma parceria do órgão dele de origem com o órgão em que ele está atuando, tá certo? Com outros órgãos públicos. Próximo, estiver em gozo de férias. Mais uma vez, pessoal, se ele está em gozo de férias, se ele está de licença médica, ele não está exercendo as suas atribuições, fica vedado o uso do uniforme. Quando ele estiver afastado de suas funções para trato de interesse particular, também não está exercendo suas funções, não está exercendo suas atribuições, fica vedado o uso do uniforme, tá? Da mesma forma, quando ele estiver em cumprimento de mandato eletivo, servidor se elegeu, tá? Servidor conseguiu se eleger, está cumprindo um mandato eletivo ou uma representação sindical, ele não está exercendo suas atribuições, a sua atividade fim, né? Então ele fica vedado o uso do uniforme. Ou quando ele estiver participando de manifestações de caráter político partidário. Aqui eu quero que você se atente, porque a lei ela não está dizendo que você está vedado de participar de manifestações político-partidárias. Não, não, não. Aqui a lei ela só disse assim, olha, beleza, você só não pode usar o uniforme durante a manifestação político-partidária. Porque você tem que ficar ali de forma neutra, tá? Porque no momento que você utiliza o uniforme, você está ocupando a função do Estado ali, no caso do município, tá certo? Então, se você tiver em manifestações político-partidárias, fica vedado o uso do
uniforme. Tá certo? Show? Tranquilão? Vamos lá. Então, próximo, vamos pro próximo. Olha o que ele diz mais aí, ó, capítulo 3 da continência, Antes da gente iniciar, observação importantíssima. O ato de continência, certo? Que é aquele ato de você elevar a sua mão direita, que é a pala da cobertura, né? E em atitude de respeito aos seus pares, aos seus superiores, aos seus subordinados, cumprimentá-los. Esse ato de continência é um ato impessoal. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso, quando o senhor fala que o ato de continência é um ato impessoal? Eu estou querendo te falar que, por ele ser um ato impessoal, o que é que significa? Que eu não estou visando aquela pessoa em que eu estou me dirigindo. Na verdade, eu estou visando a autoridade que aquela pessoa ocupa. Tá? Então, por exemplo, eu não gosto daquela pessoa, então eu não vou prestar continência para ela. Não, tá errado isso. Porque você está avisando não é a pessoa, porque a continência ela é impessoal. Você está avisando, tá? A autoridade que aquela pessoa ocupa, tá certo? Outro detalhe, a continência ela sempre vai partir, tá? Daquele servidor que tem a menor precedência. Professor, o que é o servidor que tem a menor precedência? É o servidor mais moderno, tá certo? É aquele mais moderno dentro da instituição. Então a continência ela parte sempre do mais moderno para o mais antigo, beleza? E aí o mais antigo, no momento em que ele recebe a continência, ele obrigatoriamente tem que retribuir, tá? E aí a lei ela vai dizer assim, olha, se o mais antigo que recebeu uma continência, ele estiver uniformizado, ele retribui a continência no mesmo ato. Beleza? Agora, se ele tiver a paisana, ele vai responder com um gesto de cabeça, tá? E um cumprimento verbal. Beleza? Então, tem que ficar atento a isso. Mas vamos lá. Nós vamos esquematizar tudo direitinho aqui no quadro. E antes disso, olho na tela para a gente ver aí o que é que cada dispositivo fala. Vamos lá. Artigo 14. Os servidores ocupantes de cargo efetivo dentro da carreira de segurança pública da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza manifestarão respeito. Então, observação, a continência, professor, a continência é um ato de respeito. A continência é um ato de apreço. Com quem? Com os meus superiores, com os meus pares e subordinados. Através da continência, vamos lá, dirigindo-se a eles ou atendendo-os de modo disciplinado, observando a hierarquia. Eu tenho que observar a hierarquia, quem é o superior, quem é o subordinado, beleza? 3. Observando que a continência ela é impessoal, isso nós já falamos, ó. Continência ela é impessoal, ela não visa a pessoa, ela visa o quê? Na verdade, ela visa a autoridade, certo? Próxima. Verificando que a continência parte sempre do servidor de menor precedência, tá? Ela parte sempre do servidor de menor precedência, ou seja, aquele mais moderno. Reconhecendo que todo servidor deve obrigatoriamente retribuir a continência. Tá? Então, você recebeu, você como servidor mais antigo, se você receber por parte de um servidor mais moderno a continência, obrigatoriamente você tem que retribuir. Só que ela fala, a continência que lhe é prestada. Se você tiver uniformizado, você retorna, você retribui aí com o mesmo ato, né? Ó, a continência individual. Se você tiver a paisana, responderá com um movimento de cabeça e com um cumprimento verbal. Certo? Então, observações, professor, que eu tenho que anotar. Anote aí, olho na tela. Vamos lá. Quando a gente fala de continência, o que é que eu tenho que me atentar, professor? A continência ela é um ato de respeito e apreço. Respeito e apreço. É um ato de respeito e apreço a quem? Vamos anotando. É um ato de respeito e apreço com os meus pares, que são os meus companheiros, tá certo? Também com os superiores e com os
subordinados. Também com os subordinados. Tá? O que mais que eu preciso saber? Vamos lá. A continência, certo? Ela parte sempre de quem? Vamos lá. Do mais moderno. E aí eu vou colocar numa escadinha, que é para você saber que o mais antigo ele tem mais precedência. Para o mais antigo. Certo? Então é assim que funciona. Ela vai partir do mais moderno, do servidor mais moderno, para o servidor mais antigo. Tranquilo? E olha só, observação. Quando você recebe a continência, recebe a continência, deve retribuir. Tá bom? Como, professor? Se você tiver uniformizado, você vai agir de um jeito. Se você tiver a paisana, você vai agir de outra forma. Como é, professor? Como é que eu vou agir? Fique atento. Se você estiver uniformizado, presta a continência individual. Presta a continência. Certo? E se você tiver a paisana, gesto de cabeça e cumprimento verbal. Tá aí todo esquematizado sobre a continência, certo? Então tá aí tudo esquematizadozinho. Próximo. Artigo 15. Tem direito à continência. Professor, quem é que tem direito à continência? Eu sou servidor, tá certo, professor? Da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. E aí, eu preciso saber a quem eu vou prestar esse ato de respeito. Quem são? Vamos lá. Fica ligado. Primeiro, todos os superiores, certo? Então, se você tem um superior, você deve a continência a ele, tá certo? Eles têm direito a essa continência. Professor, e quem são os meus superiores? Imagina aqui comigo, ó. Imagine que você é guarda municipal. Você fez aí o concurso para ingressar como guarda. Fez o concurso para ingressar como guarda municipal. Certo? A gente já viu que a escala hierárquica acontece da seguinte forma. Temos aí o guarda municipal. Logo acima nós temos o subinspetor. O que é que isso significa? Significa que o subinspetor, ele é superior do guarda municipal, tá? E logo acima nós temos os inspetores, que são superiores do subinspetor e dos guardas municipais. Então olha só, a lei ela diz, olha, você guarda municipal, os seus superiores, eles têm direito à continência. Quem são os seus superiores? Subinspetor e inspetor. Só que a lei, mais na frente, ela também diz a seguinte forma, olha, quem também é meu superior, professor? Quem também é meu superior? Deixa eu apagar aqui desse lado do quadro aqui, ó. Apagar desse ladinho aqui do quadro. São superiores também em razão do cargo que ocupam, ainda que eles não sejam servidores efetivos da Guarda Municipal. Você lembra disso? Lembra, tenho certeza. São servidores são superiores em razão do cargo que ocupam, ainda que não sejam servidores do corpo da Guarda Municipal. Quem são? O chefe do Executivo Municipal, tá? Então também são seus superiores, ó. Também são seus superiores em razão do cargo que ocupam, ainda que não sejam efetivos da Guarda Municipal. O chefe do Executivo Municipal, chefe do Executivo Municipal. Quem é essa figura aqui, pessoal? É o prefeito, né? E também o diretor-geral. Então você já sabe, ó, se a questão de prova quiser te fazer uma pegadinha, ela vai dizer que
Os superiores, eles têm direito à continência, ou seja, subinspeitores e inspetores, mas o chefe do executivo municipal e o diretor-geral não têm direito à continência, certo ou errado? Errado, porque eles também são seus superiores, tá certo? Mesmo que eles não pertençam à instituição Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, eles serão superiores em razão do cargo que ocupam, beleza? Quem mais, professor, que tem direito à continência? Você já sabe que os superiores têm direito à continência, mas também tem direito à continência o hino nacional e a bandeira nacional, certo? Só que não é em toda situação, tá? Por exemplo, o hino nacional e a bandeira nacional, eles terão direito à continência durante solenidades, durante atos solenes, tá certo? Por exemplo, quando você tiver aí em um ato solene, tá? Em um ato solene estiver sendo hasteada a bandeira nacional ou arriada, ela vai ter direito à continência, tá? Não é toda situação que você vai encontrar uma bandeira na rua, uma bandeira nacional, e você vai passar na rua prestando continência, certo? Da mesma forma, o hino nacional. Se tiver em ato solene, ele também tem direito à continência, tá? Não é porque você está na Copa do Mundo assistindo um jogo de futebol em casa, começou a tocar o hino, você vai prestar continência, tá certo? Mas vamos ficar ligados aí, ó. Vamos ver o que é que a lei ela nos traz. Olha só. Quem tem direito à continência? Bandeira nacional. Bandeira nacional. E aí, em que situação? Vamos lá. A bandeira nacional, quando estiver sendo hasteada, subindo, ou arriada, descendo, né? Diariamente em cerimônia. Atos solenes, né? B. Por ocasião de cerimônia, mais uma vez, ó, ocasião de cerimônia. Quando a bandeira tiver também a ocasião de cerimônia. Que cerimônia, professor? Incorporação ou desincorporação. O que é isso daí, professor? Incorporação, desincorporação. Incorporação é o ato em que o civil ele vai aí fazer um juramento, né, e vai passar, vai entrar, vai ingressar na carreira militar. E a desincorporação é o ato contrário. É quando o militar deixa de ser militar e volta a ser civil. Beleza? Então, nesses atos de incorporação e desincorporação, nós teremos aí também, caso a bandeira nacional esteja aí sendo hasteada ou arriada, vai ter direito à continência. Certo? Show! O que mais? Próximo. C. Quando a bandeira estiver sendo conduzida, também vai ter direito à continência. Seja em desfile ou cortejo, acompanhada por guarda ou por organização civil, em cerimônia. Então tá aí, ó, mais uma vez, ato solene, a bandeira nacional tem direito à continência. O hino nacional nós já vimos também, tá? Que tem direito à continência, quando executado em solenidade, seja ela militar ou cívica. O chefe do Poder Executivo Municipal, porque ele é seu superior, né, o prefeito, tá? E os outros superiores e hierárquicos, tá certo? Então, olha só, vimos muita coisa aqui, tá? E aí, pra gente esquematizar, professor, quem são ali as figuras que têm direitos à continência? Bandeira, quando estiver em ato solene, seja ela sendo hasteada ou arriada. Segunda situação, quando tiver a bandeira em ato de incorporação ou desincorporação, ato solene, certo? Terceira situação, que a bandeira tem direito à continência, quando estiver sendo conduzida em marcha ou desfile, né, em ato solene também, tá? Hino nacional, professor, tem direito à continência? Sim, também da mesma forma, quando estiver ocorrendo em atos solenes, tá? Quem mais, professor? Bandeira e hino, já vi dois. Quem mais? O chefe do executivo municipal, que ele é seu superior, tá? O diretor-geral e os outros superiores aí, tá? Também tem direitos à continência. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fica muito ligado, porque aqui nessas aulas de legislação nós vamos aprender de vez, tá? Tudo sobre legislação municipal para a GMF. E na próxima aula você não vai perder, porque nós vamos resolver questões sobre esses assuntos que nós vimos nesses blocos, beleza? Foco, força, não desista dos seus sonhos.